Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia do Senhor, e Ele nos convida a fazermos hoje um dia muito especial, em que, como família e como comunidade reunida, expressemos o amor e a misericórdia dEle. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: sejamos uma igreja samaritana que vai ao encontro dos feridos e machucados. O evangelho de hoje é aquele evangelho que faz a força da graça e da bênção de Deus mover no nosso coração. Em que um mestre da lei, conhecedor racional daquilo, tudo que a palavra de Deus oferecia, estava questionando o Senhor e como ele fazia para receber a herança e a vida eterna como herança, digo. E Jesus o provoca, dizendo que ele não conhece a lei, nunca leu. E ele responde assim: eu conheço. Aí pega lá o texto de Deuteronômio e aprofunda. Então Jesus diz: olha, agora você respondeu muito bem, mas faze isto e viverás. E aí ele responde: e quem é meu próximo? E às vezes é difícil para nós. Talvez a gente considere até fácil a gente conhecer da palavra de Deus. E quantas pessoas já tiveram acesso à palavra, conhecem nos mínimos detalhes, mas tem uma dificuldade de transpor isso para a sua vida, de fazer com que fé e vida possam se coadunar. O Senhor hoje quer nos provocar nisso, que a gente aprenda a enxergar todos que estão ao nosso redor. Nós estamos vivendo agora um momento em que os animais domésticos, eles agora são considerados como família. É importante a gente ter. É importante isso para o idoso, para a criança. Na medicina isso auxilia muito. Trabalhar a questão do afeto, trabalhar a questão da presença, do cuidado, de se sentir importante. Isso é muito importante mesmo. A gente vê famílias e casais, tem lá o seu animal doméstico, muito bom. Mas a gente não pode, e é isso, cada dia que passa, as pessoas estão tentando fazer isso com os animais, colocá-los no lugar do ser humano. Deus não disse que lá em Gênesis, tudo que o ser humano é colocado em 2º, 3º grau. Não.
é o mais importante. E ainda mais, crescei-vos e multiplicai-vos. Sendo assim, quem somos nós para querer trocar de lugar? E, como diz no mundo jurídico, o direito do diferente. Em casos que a gente vê casais, quando acontece o divórcio, eles brigam por guarda do animal. E aí até, não sei se, entre aspas, essa guarda compartilhada para que o animal doméstico possa passar um tempo com um, depois passar um tempo com o outro. Então a gente está misturando e não está entendendo realmente quem é esse próximo de cada um de nós. Poucos fazem isso com aqueles que estão aí abandonados, com aqueles que passam fome. Nós entendemos que nós temos uma cultura hoje em que as pessoas, muitas vezes, elas entendem que o outro tem que ser escravo dela, tem que sustentá-la, tem que trabalhar por ela, tem que dar tudo na mão. Mas, por outro lado, há uma situação do sistema econômico em que não favorece que as pessoas cresçam também. Então, a gente tem que equilibrar essas duas realidades e entender que tem pessoas que estão precisando da nossa mão estendida, as pessoas estão precisando que a gente olhe com o olhar do Senhor. Então, por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano. E ele aí coloca para desmistificar o que esse mestre da lei diz que conhece a lei, dizendo que passou um sacerdote e não enxergou aquele que foi espancado, aquele que estava ferido, foi colocado ali de lado. Depois passou um levita, também não deu a mínima importância para essa pessoa que estava ali. Somente quando passou um samaritano. Por que Jesus fala isso? Porque os samaritanos tinham problemas muito sérios com os outros judeus. Então, por causa disso, para dizer que muitas vezes, do lugar que a gente menos espera, é dali que vem a graça do Senhor. E muitas vezes isso, o Senhor nos constrange nessas realidades. A gente espera de alguém como o sacerdote, como o levita, que faça algo por alguém, e às vezes não vem. Sendo assim, Ele está questionando todas as nossas mentalidades, os nossos comportamentos, para que a gente mude o nosso comportamento e as nossas mentalidades. E aí, este samaritano se torna um bom samaritano, porque ele vai cuidar da ferida, ele vai colocar no animal, porque tem 3 realidades aqui que ele coloca. Viu e sentiu compaixão. Então essas 4 palavras aqui, elas são importantes no dia de hoje. Ele viu e sentiu compaixão. A palavra compaixão significa amor pelas entranhas. Olha que importante. E a gente sabe muitas vezes que marido e mulher não tem esse amor pelas entranhas. Pais e filhos, sacerdote com os seus fiéis, muitas vezes aqueles que são atendidos por quem presta serviço, aqueles que são profissionais liberais e tantos que estão aí na sociedade, não tem esse tipo de compaixão. Então, Senhor, hoje eu quero pedir que na minha vida e na sua, Ele possa fazer com que a gente tenha compaixão, que a gente vê e sinta compaixão daqueles que sofrem, daqueles que estão abandonados, daqueles que são marginalizados, daqueles que não se sentem amados, Dom Bosco sempre dizia aos seus salesianos de que é preciso que o jovem se sinta amado, que ele perceba. Então tem que ter gestos, tem que ter atitudes para que a pessoa perceba verdadeiramente que ela é amada. E aí o Evangelho termina dizendo, quando o Senhor termina de contar a parábola, Ele pergunta: qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí Ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Que hoje nós aprendamos a usar da misericórdia e da compaixão, de ter olhos pobre de coração para com aquele que estão diante de nós. E às vezes a gente acha que é simplesmente aqueles que estão na rua, mendicantes. Mas tem muita gente aí, trabalhando no nosso meio, muitos da nossa família, que são estes que estão aí machucados e feridos e precisando da nossa compaixão, ou seja, amor pelas entranhas, e de misericórdia, ou seja, pobre de coração. E a frase então hoje é esta: sejamos uma igreja samaritana que veio ao encontro dos feridos e machucados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor,
fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.